Vamos lá, meu sexto ano, vamos fazer nossa revisão sobre a Mesopotâmia, certo? Após vocês ouvirem o vídeo e a revisão, vocês podem passar a mensagem no privado fazendo alguns questionamentos que eu vou respondendo, certo? Ou na nossa próxima aula, quando nós estivermos todos juntos, vocês perguntam, tiram as dúvidas, ok? Vamos lá. Então vamos lá, Mesopotâmia, o berço da civilização humana. Aí vocês têm aí o mapa, certo, da Mesopotâmia, onde nós vamos ter aqui os rios, né? Mas vamos ver aqui, ó. A Mesopotâmia é uma das primeiras civilizações conhecidas e desenvolveu-se entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, atualmente onde é o território da Síria e é principalmente do Iraque. Seu surgimento se deu por volta do ano de 5000 a.C. Nós já sabíamos, né, que Mesopotâmia ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui nós temos outro destaque, né? Ao longo da proximidade de aproximadamente 4.500 anos, foi habitada por diversos povos que ora convivem com harmonia, ora se confrontam. Entre eles podemos citar sumérios, acádios e amoritas, ou antigos babilônios. Tanto faz eu dizer amoritas como os antigos babilônios, certo? Assírios e caldeus, os novos babilônios. Então, são os povos que formaram a Mesopotâmia, certo? Então, vocês têm aí sumérios, acádios, amoritas, né, que são os babilônios, e os assírios e caldeus, que são os novos babilônios, certo? Então, vamos lá. Esses povos aqui, ó, esses povos trocaram suas culturas entre si. Assim, por exemplo, a língua, a escrita e a religião passaram a ser características comuns dos mesopotâmicos. Por essa razão, todas essas sociedades citadas acima podem ser estudadas em conjunto, formando uma única civilização. Então, preste atenção. Para esses povos aqui em cima, eles formam a civilização mesopotâmica, certo? E a partir do convívio, eles vão trocando as suas experiências, as suas formas de convívio. Então, como eles trazem, todos os povos trazem uma bagagem, todos esses povos trazem seus costumes, a sua língua. E aí depois eles formam uma única composição de sua civilização, certo? Então vamos lá. E o que é Mesopotâmia? Então vamos lá. O que significa Mesopotâmia? Então isso nós também já sabíamos, vamos só revisar, não é isso? A palavra Mesopotâmia foi criada pelos gregos antigos para designar a civilização que vive entre os rios Tigres e Eufrates, certo? Em grego, meso significa no meio e potamos é rio. Portanto, Mesopotâmia é aqueles que estão entre os rios, ou também terra entre rios, que aí a gente já sabia, né? Vocês estão só revisando que Mesopotâmia significa terra entre rios. Continuando, né? História da Mesopotâmia. O desenvolvimento da agricultura e a criação de animais aconteceram em diferentes momentos e lugares. A Mesopotâmia foi uma das primeiras regiões em que essas atividades ocorreram, certo? Como é a Mesopotâmia? Aí vocês têm aí. É importante ressaltar que a região da Mesopotâmia é desértica. Portanto, para o desenvolvimento agropecuário, os mesopotâmicos aprenderam a lidar com as condições naturais. Então, o que é que isso significa?
né? Quando a gente está falando de um local desértico, a gente está falando de um local que tem areia, muita areia, né? A gente já sabe que o deserto tem muita areia. E se tem muita areia, a gente sabe que em areia não se consegue plantar, não é isso? Areia é como se a terra fosse morta. Se a gente pegar uma areia solta, a gente vai observar que se a gente plantar alguma coisa naquela areia solta, ela não vai produzir. Então, o que foi que aconteceu? Os povos mesopotâmicos, eles procuraram o rio para produzir, porque além deles precisarem da água do rio, eles precisavam também de terra viva, de terra que produzisse. Aí, como vocês veem aqui, ó, na época das cheias, os rios transbordavam e inundavam as áreas da planície. Quando as águas baixavam, uma mistura de barro e humus se depositavam sobre a terra, favorecendo o cultivo agrícola, certo? Então, o que é que isso significa? Toda vez que as enchentes vinham, que as águas transbordavam, aquela terra que ficava às margens do rio, aquela terra passa a ser uma terra produtiva. Ali vai ter uma terra viva. Como é que a gente conhece uma terra viva? Quando ela é escura, ela é uma terra negra. Vocês vejam que existe uma grande diferença entre uma terra morta, que é a areia é branca, é solta, e uma terra que tem humus, quer dizer, que tem restos de seres vivos, eles se tornam uma terra molhadinha. Quando é que a gente vê isso, professora? Quando a gente está embaixo de um pé de caju, por exemplo, onde o caju cai do pé, ele apodrece, aí ele vai ficar ali perto do pé de caju, da raiz do caju, aí a gente vai ver que aquela terra ela é toda molhadinha, quer dizer, uma terra produtiva, tá certo? Então vai fazer essa terra ter uma produção de qualidade, certo? Aí vejam aqui, os egípcios também utilizavam as cheias do rio Nilo para tornar as terras cultiváveis, por essa capacidade de aproveitar as condições naturais de rios com características parecidas. Os historiadores chamam a região compreendida entre a Mesopotâmia e o Egito de crescente fértil. Vejam só, gente, a gente terminou o conteúdo sobre Mesopotâmia e nós estamos iniciando sobre o Egito, outra civilização da antiguidade. Mas elas vão se localizar aqui, ó. Observem esse mapa. Parece uma lua, né? Por isso que eles vão chamar isso aqui de crescente fértil, como se fosse uma lua crescendo. E aqui vocês têm a definição. O que é uma crescente fértil? Corresponde a uma região do Oriente Médio com aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados de extensão. Está localizada entre a Jordânia, entre o Líbano, Síria, Egito, Israel, Palestina, Irã, Iraque e parte da Turquia. Abriga grandes rios, tal qual o rio Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Jordão. Todos eles tornaram a agricultura a principal meio de subsistência das primeiras grandes civilizações da antiguidade oriental. Então, vocês vão ver que quando eu falo de Mesopotâmia, eu falo do rio Tigre e Eufrates. Quando eu falo de Egito, eu falo de rio Nilo, certo? Então, vamos lá. Características da Mesopotâmia, certo? Então, vejam aqui, ó. Sociedade hidráulica. O que é que isso significa? Dependência dos rios Tigre e Eufrates. Religião politeísta. Crença em vários deuses. Monarquia hereditária. O que é que isso significa? Poder passado de pai para filho. Invenção da escrita.
Que tipo de escrita os mesopotâmicos descobriram e utilizavam? A escrita cuneiforme, que também vocês já estudaram. Desenvolvimento da agropecuária, criação de códigos registrados através da escrita, o Código de Hammurabi. Coexistência de vários povos, sumérios, acádios, cadeus, amoritas e assírios. Estão vendo aí 5 povos que vão formar a Mesopotâmia. Surgimento da astronomia, observação do céu pelos seus sacerdotes. Vamos analisar através do esquema as principais características dos povos mesopotâmicos e ressaltar as coisas mais importantes que você precisa saber. Então, aqui foi o esquema e aqui vocês passaram a saber, né, várias coisas e revisar. Continuando. Vamos lá. As cidades da Mesopotâmia. As primeiras cidades da Mesopotâmia são originárias de quê? Das aldeias, onde a população cresceu e seus habitantes diversificaram seus ofícios. Foi o caso, por exemplo, de quais cidades? Uruk, Nippur, Lagash e Eridu, que surgiram ao sul da Mesopotâmia, na Suméria, por volta de 4000 a.C. Então, outra coisa aí que vocês precisam destacar, né? Nas cidades, grandes construções foram erguidas, principalmente os templos religiosos, casas, prédios públicos, ruas, pontes e palácios. Ao redor de algumas cidades, presta atenção, de algumas cidades foram construídas muralhas e torres de vigilância. Os templos de poder nas cidades eram os templos e o palácio real, certo? Ao norte da região dos assírios, grandes cidades foram construídas também. Nínive foi chamada no Antigo Testamento de cidade extremamente grande. Assur foi a primeira capital do Império Assírio. Vamos lá. Como era a família na Mesopotâmia? Então, prestem bem atenção aí. As famílias mesopotâmicas eram diferentes das que hoje conhecemos. São chamadas por estudiosos de famílias alargadas. E aí, professor, o que é uma família alargada? É aquela família, ó, vejam aí, pois foram formadas por avós, pais, filhos, tios, primos, netos, genros, noras, todos vivendo sob o mesmo teto. Ao casar, o homem levava a mulher para morar e trabalhar nas terras da família dele. Então, vejam só, vão se formar essas famílias alargadas, diferente de nós hoje. Por exemplo, hoje cada família mora na sua casa. Não é? Você tem uma irmã, sua irmã casa, ela vai morar em outra casa. E aí você deixa seu pai. Aí o outro filho casa, vai morar em outra casa. Seu pai ficou. Aí a família já está com 3 casas diferentes. A do pai, a daquela filha que casou, da outra filha que casou. São 3 casas. No caso da Mesopotâmia, quando você chama de família alargada, o que era que acontecia? As famílias vinham morar na casa do pai. Por isso que vai ter genro, vai ter nora, vai ter primos, vai ter netos, tudo misturado, tá certo? Por isso que era composta de famílias alargadas. Mas essa composição familiar não foi sempre assim. Com o passar do tempo, por volta de 2000 a.C., as grandes famílias deram lugar às famílias mais restritas, compostas por pais, filhos e algumas pessoas próximas. Aí já se parece um pouquinho conosco, né? Por exemplo, professora, quem seriam essas pessoas mais próximas? Por exemplo, seria uma avó, não é? Como ainda hoje a gente tem. Aquela família que é composta do pai, mãe, filhos e avó que continua morando com eles, ficou velhinha e voltou a morar com eles. Ou então o filho que casou não tinha condições de ter uma casa e foi morar com a mãe. Aí mora o avô, a avó e os filhos. O filho casado, depois os netos, não é isso? Muitas famílias tinham seus próprios campos de plantações e rebanhos, graças às riquezas das terras férteis.
Algumas dessas famílias tornaram-se mais poderosas do que outras. Assim começaram a surgir as primeiras desigualdades econômicas. Como nós estamos falando de local desértico, aqueles que moravam em um local onde a terra era de melhor qualidade para produzir, aquelas famílias vão se destacar e vão ter uma produção maior com uma condição financeira melhor. Vamos lá. Como era dividida a sociedade mesopotâmica? Aí vocês estão vendo aqui, ó. A sociedade, ela era desigual, ela era hierárquica, quer dizer, existiam as hierarquias, certo? Era formada, em geral, por sacerdotes, aristocratas, militares, comerciantes, artesãos e camponeses. Além desses grupos, havia os escravos que correspondiam a uma minoria de trabalhadores, certo? E aí você já sabe de que escravo a gente está falando. Aqui nessa parte aqui, ó, a gente vai ver que escravo é esse. Mas vamos entender aqui o que é aristocracia. Aristocracia é uma forma de organização social e política em que o governo é monopolizado por uma classe privilegiada. Para Aristóteles, a aristocracia é o governo de pouco, dos melhores. Por exemplo, quem vai governar aquela localidade é aquela família que tem uma condição financeira melhor. São os chamados aristocratas, certo? Então vamos ver aqui, ó. Sociedade mesopotâmica, cidadãos comuns. Quem são os cidadãos comuns? Primeiro, vamos ver logo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Primeiro aqui no topo, vamos ver que nós temos uma pirâmide, certo? Isso aqui eu acho que foi a minha última aula presencial. Eu mostrei a vocês o que era uma divisão social em forma de pirâmide. Então, vocês têm uma pirâmide. Nessa pirâmide aqui, vocês têm quem está no topo, nesse pouquinho aqui, é a aristocracia, que é a camada social mais privilegiada. Quem era que compunha essa camada? O rei e a sua família, os nobres, os sacerdotes e os chefes militares. É quem vai ficar aqui, são eles que estão aqui em cima, certo? Aí vem essa parte aqui do meio da pirâmide, que ela vai ser formada pelos cidadãos comuns. Quem são os cidadãos comuns? Os fiscais, os escribas, os comerciantes, os artesãos, os criadores de gado e camponeses e os soldados. Fiscal é aquele que cobra imposto do rei, é aquele que vai em busca dos impostos do rei, certo? Que vai cobrar imposto, cobra e recebe. Quem é o escriba? O escriba é o que detém a leitura, é o que sabe ler e escrever. Nessas sociedades eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Então, quem tinha a função de ler e escrever era chamado de escribas, certo? E vamos lá, agora aqui na base da pirâmide vão estar os escravos. Isso aqui já foi me perguntado em sala de aula. Quem eram os escravos, professora? Aí tem aqui, ó, prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a sua liberdade por não pagar suas dívidas. Então, quem eram os escravos da Mesopotâmia? Seriam os prisioneiros de guerras ou os devedores, certo? Aqueles que não conseguiam pagar suas dívidas. E aqui eu tenho a divisão social. Tenho a pirâmide com a divisão social, ok? Vamos lá para o próximo. Vamos, se liga aí. Se liga, política na Mesopotâmia. Então, como era a política? Sempre a gente, quando vai estudar qualquer sociedade, vocês vão observar no 6º ano, que daqui para frente, a gente vai falar muito entre economia, isso aí eu também já expliquei em sala de aula, como é que essas pessoas fazem para comer, para se alimentar, para sobreviver. Vamos falar de governante, quando eu estou falando de governante, eu estou falando de política, não é? E de religião, certo? Então vamos lá, política na Mesopotâmia. A partir do ano de 2000 a.C.,
o poder do rei começou a ser passado a seus parentes, dando origem às monarquias hereditárias, quer dizer, por herança, certo? Na sociedade mesopotâmica, o poder do rei estava ligado à religião, pois era visto como uma pessoa enviada por Deus para governar aquela sociedade. Portanto, a vontade do rei era também a vontade de Deus, certo? Então, ele era considerado Deus vivo, o Deus que estava entre eles. Com o passar do tempo, os reis dominaram boa parte da economia, controlando uma série de oficinas onde eram produzidos objetos de metal, cerâmica, tecidos, imobílias e etc. Então, o rei está com o poder, o faraó está com o poder político, o rei está com o poder político, o rei está com o poder religioso, já que ele é considerado um deus, e o rei também agora vai estar com o poder econômico. Com exceção da elite, o restante da população masculina livre era obrigada a fazer trabalhos para o rei. Poderia ser na construção de palácios, de muralhas da cidade, canais de irrigação, celeiro e etc. A imposição dessas obrigações é conhecido como servidão coletiva. O que é servidão? A palavra servidão já vem de servir, de ser servo daquela pessoa, ok? Vamos lá. Como era a religião na Mesopotâmia? Os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, a gente também já falou sobre isso, ou seja, cultivavam diversos deuses ao mesmo tempo, muitos relacionados à natureza. Por exemplo, Anu, quem era Anu? Era considerado o deus do céu. Istá era a deusa da fertilidade e do amor. Enlil era o deus do ar. Shamash, a divindade do sol e da justiça. Então, prestem atenção que estão todos relacionados à natureza. Eles acreditavam que após a morte, o espírito das pessoas ia para um mundo inferior, um lugar sem retorno. Por esse motivo, homens e mulheres queriam aproveitar ao máximo suas vidas e talvez por isso a juventude era considerada a melhor época da vida. Então, vejam bem, a gente precisa prestar atenção aqui para o próximo conteúdo que nós vamos estudar, que é sobre o Egito, certo? Enquanto para os mesopotâmicos a morte era o fim de tudo, a gente vai ver que para outros povos não era bem assim. A gente precisa lembrar disso, certo? As cidades tinham um deus protetor e os moradores construíam um templo para esse padroeiro, mas algumas cidades tinham templos para vários deuses. Só na Babilônia havia cerca de 50 construções dedicadas à religião. No templo, os sacerdotes conduziam as cerimônias religiosas, eles também exerciam atividades econômicas e influência política, sobretudo nas cidades sumérias. O zigurate era uma típica construção religiosa, era composta de várias plataformas, sugerindo o formato de uma torre de vários andares. No topo era erguido o templo ao deus local. Então, aquilo que a gente chama de igreja, para nós, eles construíam o zigurate, certo? Vamos lá. A escrita mesopotâmica, a gente também já ouviu falar, não é? Que a escrita deles era cuneiforme. Então, vejam aí. A escrita suméria é considerada a mais antiga do mundo. Por que será que eles criaram a escrita? A vida nas cidades mesopotâmicas tornava-se cada vez mais complexa. Os sacerdotes, por exemplo, já não podiam confiar apenas na memória para registrar os empréstimos de animais, o pagamento de comerciantes, o controle de produtos estocados em seus armazéns e etc. Por isso, eles inventaram uma forma de registrar que pudesse ficar gravada, ou seja, a escrita. Então, a partir do ano de 3000 a.C., o uso da escrita ganhou outro espaço e passou a servir para registrar ensinamentos religiosos, leis, literatura e etc.
Assim, os mesopotâmios foram os primeiros povos a registrar seu cotidiano. Para escrever, os sumérios utilizavam uma placa de argila molhada e uma peça de madeira ou metal em forma de cunha. Foi devido a esse instrumento que a escrita ficou conhecida como cuneiforme. Depois, era só cozinhar a argila no forno para que a placa ficasse rígida e os registros gravados. Então, vejam só. O que é que esse texto está querendo nos mostrar? Que chega um momento que as cidades vão crescendo e que os sacerdotes, eles precisavam gravar na memória a quem eles emprestavam as coisas, de quem eles receberam. E aí eles começam a ter a necessidade de registrar em algum lugar, porque senão eles iam esquecer. E aí, dessa necessidade, eles começam a fazer os rabiscos, eles começam a fazer traços, eles começam a fazer desenhos, não é? Nessas placas de argila molhada, não é? E aí eles começam a descobrir a escrita. A partir daí, eles começam a traçar os primeiros registros escritos que a humanidade tem, certo? Que ela vai ser chamada de cuneiforme. Vamos lá, direitos na Mesopotâmia. Aí ao lado do direito eu coloquei já o código de Hammurabi, não é? Aí a gente já falou também sobre ele. Então foi na Mesopotâmia que criaram as primeiras leis escritas. O código mais antigo que se tem conhecimento é o código de Hammurabi, rei da Babilônia. O chamado código de Hammurabi reunia normas sobre diversos assuntos da vida cotidiana. Tratava, né? Já que foi o que esqueci, tratava de crimes, questões comerciais, divisão social, casamento, herança, etc. Esse conjunto de leis instituiu o princípio ou lei do talião. Então, é a lei do talião. Uma vítima poderia se vingar praticamente do mesmo mal recebido pelo seu agressor. Então, vejam só, o código do talião, ou o princípio do talião, que ele está no código de Hammurabi, certo? Ele tem como principal característica o olho por olho, dente por dente. Isso também eu expliquei a vocês em sala de aula, né? A pena teria que ser paga de acordo com o crime cometido. Aqui você tem, ó, se um construtor, artigo 25, inciso 227 do Código de Hammurabi, não é? Da lei do talião, ou do princípio do talião. Se um construtor edificou uma casa para um Auilum, mas não reforçou o seu trabalho e a casa construída caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Eu também expliquei a vocês em sala de aula. Se fosse com o filho, no lugar do construtor morrer, quem ia morrer era o filho do construtor, certo? Todas essas normas foram estabelecidas a partir de costumes que já eram praticados entre os povos mesopotâmicos, mas só foram organizados em forma de lei a partir da escrita, certo? Então, eles já tinham esse costume. Porém, a partir da descoberta da escrita, então eles passam a gravar, a escrever, certo? Então, o primeiro código escrito que se tem, vamos dizer, que se tem na humanidade é o Código de Hammurabi. Então, vamos lá. Curiosidades da Mesopotâmia. Por ter sido a civilização mais antiga, os mesopotâmicos foram os precursores de várias invenções e tecnologias da humanidade. Foram eles que chegaram na frente ao descobrir várias técnicas, formas de construções, desenvolvimento agrícola, etc. A roda, por exemplo, foi inventada há cerca de 6.000 anos para o transporte de grandes blocos de pedras, utilizadas nas construções de templos e palácios. Mais tarde, essa invenção revolucionou os transportes e proporciona, hoje, a utilização de carros, aviões, bicicletas, etc. Certo? Então, outra curiosidade, os canais e diques, utilizados na irrigação das lavouras até os dias atuais, também foram criados pelos mesopotâmicos.
diante da necessidade de levar água para as plantações mais distantes das margens dos rios Tigre e Eufrates. Na matemática, desenvolveram cálculos, números e formas de calcular área. Graças à necessidade de construir templos e palácios, a matemática teve que ser aprimorada, certo? E aqui a professora Betânia vai deixando um recadinho para vocês. Estou com saudade, professora Betânia, e um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Um cheirão em todos, que tudo passe rapidinho para que a gente se encontre, né, gente? Beijos!